Eliseu Chaves, assessor sénior do Fundo das Nações Unidas para a População. Eliseu, este ano o UNFPA decidiu destacar o planejamento familiar como um direito humano no Dia Mundial da População. Pode-nos falar do caminho que o mundo tem feito nesta área e de qual é o trabalho que ainda é preciso fazer? Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Olha, nos últimos 50 anos a gente pode dizer que teve uma melhoria nas normas internacionais que permitem que os governos, a sociedade sociedades nacionais, a sociedade global entenda planejamento familiar como algo intrínseco ao desenvolvimento. E a gente tem melhorado o acesso em vários lugares do mundo às mulheres, principalmente ao planejamento familiar, a métodos, a informação, a educação. Mas existe ainda um grande caminho. Tem mais de 200 milhões de mulheres ainda que a gente precisa permitir o acesso ao planejamento familiar no mundo todo ano. E é interessante mencionar que em vários países a principal causa de mortalidade de adolescentes. Se a gente for pegar a faixa específica de 15 a 19 anos, que são complicações relacionadas à gravidez indesejada, a gravidez precoce e complicações relacionadas ao nascimento, ao parto. Então, na verdade, é um tema que tem custos para o sistema de saúde, tem custos para as sociedades, porque além, claro, daquele custo que é para o sistema, existe um custo que é o principal das meninas não poderem planejar seu futuro, na medida em que elas não podem tomar decisões sobre a sua vida, espaçamento, quando e o número de filhos que desejam ter, isso vai ter reflexos em gerações. Então, o que a gente defende é que exista uma decisão do indivíduo, uma decisão da família, e que não exista uma decisão, a gente rechaça a ideia de controle populacional. A gente enfatiza a ideia de planejamento, quer dizer, o indivíduo tendo o direito de decidir sobre quantos e quando vai ter ou não vai ter filhos na vida. Então é isso que é um tema crucial. E nos últimos anos tem melhorado o acesso a métodos modernos, a informação, mas existe um grande caminho ainda a percorrer. O UNFPA estabeleceu algum objetivo concreto para esta área que queiras atingir? Sim, a gente tem no novo planejamento estratégico, nosso novo plano estratégico de 2018 até 2021, justamente investir pesadamente no acesso à saúde sexual reprodutiva, no acesso ao planejamento familiar e o combate à mortalidade materna. A gente tem resultados transformadores que a gente estabeleceu, não só até 2021, mas coincidindo com a Agenda 2030, nos nossos futuros planos estratégicos, a gente vai continuar perseguindo o acesso de mulheres, meninas e mulheres a planejamento familiar, a equidade de gênero entre homens e mulheres e o combate à mortalidade materna. São temas cruciais para a gente. Só em 2017, no ano passado, é interessante mencionar que, por conta do trabalho que a gente fez em vários países, mais de 27 milhões de indivíduos tiveram a escolha de utilizar métodos modernos de contracepção. Então, a partir disso, na medida que isso é feito, a gente consegue evitar mais de 3 milhões de gravidezes indesejadas, mortalidade materna. A gente estima que, por conta desse trabalho, mais de 32 mil mortes foram evitadas. Só para dar alguns exemplos concretos para você. Esse é o trabalho que o Fundo faz. Agora, tão importante quanto isso é o trabalho que a gente faz de sensibilização com os governos, para que exista mais investimento em educação, em saúde e no acesso das meninas à decisão, e que existam leis, normas, mas que as meninas e as mulheres possam tomar a decisão sobre a sua vida, o planejamento familiar. Claro, eu estou falando muito de meninas e mulheres que são, obviamente, as mais vulneráveis, mas homens também que participem desse processo e que entendam que é importante também utilizar preservativo, porque a gente está falando muito da gravidez, mas existe toda a temática de DSTs também, doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, que também é fundamental. Quando a gente fala do espectro de planejamento familiar, também tem que falar de outros temas relacionados à saúde pública, como as DSTs. Quais são os grandes obstáculos que ainda resistem? É falta de financiamento, de recursos, de informação? Quais são os principais problemas? Interessante. Você tocou em dois pontos que são cruciais.
falta ainda insuficiente o financiamento dos métodos, o financiamento dos serviços para que sejam amigáveis, para que de fato disponibilizem métodos modernos. Isso ainda é um desafio, a universalização do acesso. E existem muitas vezes barreiras relacionadas a questões culturais, onde existe, por conta da falta de empoderamento das mulheres, existe uma dificuldade de acesso, que deveria ser algo simplesmente natural. As mulheres deveriam ter acesso para poder planejar seu futuro. Essa é uma questão importante para a gente, e por isso que a gente fala sempre em saúde sexual e reprodutiva, mas juntamente com equidade de gênero, porque é fundamental que as mulheres tenham acesso, mas que existam normas positivas, mas também normas sociais que permitam que esse direito se traduza em uma realidade, porque você pode ter o método e pode não ter a facilidade no usufruto desse direito. Também, às vezes, você tem uma norma ideal, mas você não tem orçamento, você não tem os recursos necessários para que os métodos, a informação esteja disponível. Porque o ponto fundamental é como isso repercute na vida como um todo. Mais do que uma escolha, ou a não escolha vai repercutir na vida da mulher de maneira muito duradoura. Pode-me falar um pouco sobre isso? Quais são as consequências na vida das mulheres de não terem estas escolhas e estas opções? Se a gente começa vamos dizer, com as meninas, no caso da gravidez indesejada ou gravidez precoce, você tem riscos de vida, riscos realmente de saúde para a menina. Agora, na medida em que não há uma escolha, não há um espaçamento entre a gravidez, você tem uma dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, de término dos estudos, de competitividade no mercado de trabalho por conta, muitas vezes, de não ter sido resultado a gravidez ou não ter sido resultado de uma decisão. Então, claro, a gente defende o direito às mulheres terem filhos, mas na medida em que seja parte de um planejamento de vida. Então, o planejamento familiar, de fato, tem que ser visto sob essa perspectiva holística, em que a mulher, sobretudo, ela tem que entender o que isso vai repercutir na vida dela. Então, ter um filho muito cedo pode trazer sérios impedimentos a terminar estudos, a própria condição física, a ingressar no mercado de trabalho. E, em última instância, isso também, para a economia, vamos dizer assim, para o desenvolvimento econômico, também tem impactos. Apesar de não ser a questão central é o direito humano, mas também tem que ser visto sob esse prisma. Em relação aos países que falam português, pode-nos falar um pouco sobre a situação no Brasil e em alguns países africanos, como Moçambique e Angola? Como é que estes países estão a lidar com estas questões? Eu acho que é interessante falar, assim, desafios comuns, sem falar de um caso ou outro, mas é interessante a gente falar como são países que passaram por um processo de urbanização nos últimos 50 anos. Existe o desafio, sobretudo, de assegurar acesso, ainda que a gente pode verificar melhoras em um outro país, acesso às famílias nas zonas rurais. Porque aí é ainda mais crítico. Você está longe de um centro urbano, longe de um centro, longe do serviço, longe dos métodos contraceptivos modernos. Então é ainda um complicador maior. Então esse é um desafio, como você faz chegar a informação, os serviços e esse direito ao planejamento familiar, como que ele pode ser exercido em áreas mais distantes de centros urbanos. Não é que nos centros urbanos você tenha todas as soluções, mas esse, vamos dizer, é um desafio importante que a gente tem ressaltado dentro dessa temática do Dia Mundial de População nesse ano.